Olá, seja muito bem-vindo ao Papo com o Especialista. Nessa série a gente traz para você um pouquinho da atuação e informações dos profissionais que trabalham no Hospital Amaral Carvalho em Jaú. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do papel da fonoaudiologia. Aqui comigo a fonoaudióloga Renata Fúria Sanches. Seja muito bem-vinda, obrigada pela participação. Muito obrigada, Fernanda, boa tarde, eu que agradeço. Renata, vamos começar explicando um pouquinho do papel da fonoaudiologia. A gente sabe que o tratamento de um paciente oncológico, ele envolve vários profissionais e cada abordagem depende do tipo de tratamento, das condições do paciente. Em que momento que a fonoaudiologia entra nesses casos? A fonoaudiologia já está presente no Hospital Amaral Carvalho, né? Nós chamamos até de fono-oncologia, já existe uma especialidade dentro da fonoaudiologia, que é a fono-oncologia, para tratar especificamente pacientes portadores de câncer e tratados com câncer, né? A abordagem da fonoaudióloga, o papel da fonoaudiologia dentro do Hospital Amaral Carvalho, dentro da oncologia, ela é capacitada, a fonoaudióloga, a detectar, prevenir, diagnosticar alterações de fala, mastigação, deglutição e voz decorrentes ou do tumor ou do próprio tratamento do câncer. E queria que a senhora explicasse um pouquinho mais sobre essas sequelas, que tipo de problema ou... enfim, que os pacientes podem ter de acordo com o tratamento e tipo de câncer, né? Que eles a maioria dos casos são do departamento de cirurgia de cabeça e pescoço, porque envolve diretamente as funções de fala, mastigação e voz, que é a abordagem fonoaudiológica, mas também tem um impacto bastante importante nos tumores cerebrais e tumores pulmonares, que podem ter decorrência em alterações. Por exemplo, um paciente com uma lesão pulmonar de diastimo pode ter uma decorrência de uma alteração da voz, uma paralisia de prega vocal. Pacientes neurológicos, dificuldades para deglutição, para mastigação e fala mesmo, uma afasia. A abordagem fonoaudiológica envolve vários setores. A fono hoje no Hospital Amaral Carvalho também está presente na UTI para pacientes pós-cirurgia imediata, para reabilitação, para retirada de sondas. Pacientes em algumas situações fazem algumas cirurgias que necessitam de uma dieta enteral via sonda nasogástrica, nasoenteral ou mesmo gastrostomia, e isso gera para o paciente uma alteração da função de deglutição. E a fonoaudióloga está presente também na UTI. Também nos cuidados paliativos, que é muito importante a gente dar qualidade do paciente que já paliativou. E em todos os setores, radioterapia, oncologia, mas a abordagem principal são os pacientes de cabeça e pescoço decorrente das alterações que eles vão ter por conta do tratamento dos tumores na região orofacial. Se a senhora puder falar um pouquinho mais, então, das sequelas dessa radioterapia na região cabeça e pescoço. As sequelas de radioterapia, elas vêm decorrentes da irradiação nessa região da face do paciente. Uma das sequelas mais importantes e bastante desconforto para o paciente é a xerostomia, que é a falta da saliva durante o processo do tratamento da radioterapia. Então, o paciente entra num processo de mastigação e deglutição alterado nesse momento da radioterapia. Ocorre uma fibrose, uma rigidez de toda a musculatura da face, da língua, do palato, da mandíbula. Então, a mobilidade desses órgãos fonoarticulatórios ficam todos alterados, o que dificulta não só a fala e a voz, mas o processo mais importante de mastigação e deglutição do paciente decorrentes da radioterapia. O acompanhamento no Amaral Carvalho é feito durante todo o processo da radioterapia. Então, ele passa por um atendimento no pré-radioterapia, a gente acompanha durante a rádio para ver se há necessidade de mudança de dietas, consistência, textura dessa dieta, se a dieta continua por via oral ou tem que ser uma dieta enteral, e posterior ao final do tratamento de radioterapia também é feita essa abordagem. Outra coisa importante é que a gente tenta abordar esse paciente sempre no pré-operatório, no pós-operatório imediato nas enfermarias, e depois o segmento fonoaudiológico acontece a nível ambulatorial. Nesse segmento ambulatorial, a maioria dos casos a gente encaminha esses pacientes para atendimento fonoaudiológico em suas cidades de origem, porque é mais fácil para o paciente por conta de todas as debilidades dele, e faz o acompanhamento em rotinas
em retorno no ambulatório com a fonoaudiologia. Então, o segmento fonoaudiológico desse paciente acontece desde o momento inicial da chegada desse paciente para tratamento e mesmo depois dele fazer a cirurgia e for encaminhado ou não para a radioterapia ou vice-versa, ele é acompanhado durante os 5 anos de segmento oncológico que nós temos com o paciente. Então, o início da intervenção fonoaudiológica não ocorre só se e quando há sequelas, não, desde o começo? Desde o início, para a gente determinar se é necessário ou não a abordagem fonoaudiológica. Em alguns outros setores, por exemplo, no cabeça e pescoço, nós temos uma rotina de todos os pacientes que passam por processo cirúrgico, passam pela fono. Alguns outros setores, o funcionamento é diferente. O próprio médico diagnostica a dificuldade, por exemplo, a oncologia, que é um tratamento clínico, e faz o encaminhamento para fonoaudiólogo, para que ela possa dar acompanhamento ao paciente. Qual que seria, que a senhora considera importante a gente ressaltar, do papel do fonoaudiólogo para a vida do paciente, em questão à autonomia, à liberdade desse paciente? Eu sempre digo assim, a gente só vai entender o que é uma sequela de voz, de mastigação e deglutição quando a gente não puder falar e não puder se alimentar via oral, né? Então, o papel hoje, infelizmente, nossos pacientes têm idade cada vez menores, são mais jovens, né? E essa sequela tem um impacto direto no paciente, no dia a dia, na família dele, no trabalho dele. Então, assim, um paciente, por exemplo, laringectomizado, que tem um câncer de laringe e tira uma laringe total, ele perde a voz. Você é uma profissional da voz, então você sabe a importância da voz na rotina e na sua vida. O paciente perde totalmente a voz, ele conta com o apoio de uma reabilitação, que pode ser, hoje nós temos vários meios de reabilitar um paciente que tem um impacto vocal grave, que é uma mutilação de laringe, ou uma voz esofágica, ou uma voz tráqueo-esofágica, que é implantado uma válvula de silicone entre a traqueia e o esôfago, e o paciente pode falar pelo esôfago com ar pulmonar ou a voz esofágica. Então, quando você consegue restabelecer uma voz para esse paciente, quando a gente consegue restabelecer uma ingesta, uma alimentação pela via oral, é uma qualidade de vida que muda do paciente. Eu sempre digo que a alimentação não é só a função orgânica de nutrição, mas é de convívio, né? Então, quando a gente reúne a família, normalmente é para se alimentar. Vamos almoçar em casa, a gente encontra um amigo, vamos tomar um café, e o paciente que tem uma dificuldade de fazer uma ingesta por via oral, de se alimentar normalmente, ele fica privado de todo esse convívio social. Então, assim, o que a gente busca na reabilitação fonoaudiológica é melhorar a qualidade de vida desse paciente e reinserir ele na sociedade, reinserir ele na família, no trabalho, com funções básicas do dia a dia, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho da jornada da fonoaudiologia na história do Hospital Amaral Carvalho. A jornada começou em 1992, se eu não me engano, que foi quando eu comecei. Na verdade, essa jornada começou junto com a fono-oncologia no Brasil. Na época, nós não tínhamos fono-oncologia, não existia fonoaudiologia em hospitalar e muito menos na área oncológica. Essa jornada começou com o Hospital do INCA, no Rio de Janeiro, o Hospital AC Camargo, em São Paulo, e o Hospital Amaral Carvalho, aqui em Jaú. E essa jornada veio aos poucos ganhando um pouco mais de expansão e de reconhecimento da necessidade da atuação do fonoaudiólogo junto ao paciente oncológico, já que ele trabalha com funções básicas do dia a dia do paciente, e hoje nós temos um bom resultado, um bom trabalho acontecendo no Amaral Carvalho, em todos os setores, expandindo a área da fonoaudiologia. É importante a gente deixar claro para quem está nos acompanhando que não importa qual seja a necessidade, o paciente vai ter esse acolhimento. Vai ter esse acolhimento, né? Diretamente no cabeça e pescoço é rotina, mas dos outros setores também, todos os colegas, outros profissionais encaminham quando necessário, e o paciente vai ter o acolhimento e a assistência fonoaudiológica durante todo o período que ele tiver em tratamento no Hospital Amaral Carvalho. A senhora, com a sua experiência de atendimento e trabalho aqui no hospital, o que a senhora gostaria de ressaltar sobre o trabalho da fonoaudiologia pela qualidade de vida desses pacientes?
eu gosto sempre de ressaltar que a gente vê um prazer no olhar do paciente, uma gratidão muito grande quando eles conseguem voltar a fazer uma comunicação normal e voltar a se alimentar por via oral tranquilamente, sem a necessidade de uma sonda, de uma dieta alternativa. Então, a maior gratificação que a gente tem é ver a felicidade e o prazer desse paciente voltar a se alimentar e da família também. Então, assim, isso é o que nos faz ficar muito assim otimista em relação à fonoaudiologia hospitalar e fono-oncologia e que expandir cada vez mais no Brasil essa área, né? E o Hospital Amaral Carvalho está de parabéns, porque a nossa equipe de fonoaudiologia é muito boa e funciona muito bem. A gente conversou com a Renata Fúria Sanches. Obrigada pela participação e pelas informações. Foi um prazer. Obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo Papo com o Especialista.